Graça e paz, irmãos. Essa mensagem vai ser direcionada a todos os pais cristãos e eu peço a você nesse momento que abra sua Bíblia no livro de Salmo 103, versículo 13, que diz assim: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Curve sua cabeça e ore ao Senhor. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, fala conosco por meio da tua palavra, a fim de nos instruir, de nos ensinar na verdade, a fim de trazer conselho às nossas vidas e nos conforme à imagem do teu Filho Jesus Cristo. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos em Cristo, servos santos em Cristo Jesus, nós vivemos em um mundo cheio de sensações. Esses sentimentos reunidos têm por nome a palavra saudade. Quem aqui já não sentiu saudades? A saudade é esse tipo de misto, esse conjunto de percepções, essa mistura de sentimentos, como a perda, a falta, a recordação, o pesar, a tristeza, a lembrança, a distância, a angústia, dentre vários outros sentimentos. A saudade é o desejo da presença, ou seja, além de ser o desejo da presença, é a falta da presença. As pessoas sentem saudade de muitas coisas, de pessoas, de lugares, de experiências marcantes que viveram, que lhe trouxeram um prazer momentâneo enorme, mas transitório, passageiro. Hoje relembramos dias dos pais, relembramos os nossos pais. De forma oficial, no Brasil, é comemorado no segundo domingo do mês de agosto. Muitos filhos hoje estão com a sensação de ausência física de seus pais, do toque, do beijo, do abraço, do cheiro de seus pais, devido, quem sabe, à pandemia. Outros por ter seus pais já falecidos, outros filhos queixam-se por não terem pais presentes, não serem presentes em família, não se importarem com a criação dos seus filhos, terceirizando a educação cristã dos filhos ao Estado, sendo omissos, faltando no trato pessoal em casa, na sua conduta de provedor e protetor do lar, não cumprindo com seu dever de homem exemplar, não revelando assim a paternidade de um líder servo de sua mulher e filhos. O Salmo 103, que lemos inicialmente, o versículo 13, ele faz parte do quarto livro do Saltério, que vai do Salmo 90 ao Salmo 106. Foi escrito por Davi como expressão de louvor ao Deus Pai. Davi louva em gratidão por todas as coisas boas que Deus tem feito sobre a sua vida e por todo o seu povo, sendo o Pai presente em todo o tempo, o Pai amoroso e misericordioso. Diante disso, podemos refletir no seguinte tema: Deus é o Pai presente em todo o tempo. Deus é o Pai presente em todo o tempo. Homens cristãos, como nós iremos revelar a paternidade de Deus? Em primeiro lugar, amando a esposa e filhos. A parte A do versículo 13. Entendendo que no passado, no Antigo Testamento, a paternidade de Deus foi direcionada ao povo da antiga aliança, do antigo concerto. Deus se apresentou como um pai do seu povo, de forma pactual e salvadora com Israel. Deus era o pai presente em atitudes com a nação de Israel. Podemos citar vários exemplos da paternidade de Deus sobre o seu povo. O maná no deserto, a abertura do Mar Vermelho, a coluna de fogo à noite e a coluna de nuvem durante o dia. Em toda peregrinação no Egito, no deserto, durante 40 anos durou essa peregrinação. Vamos ler a primeira citação
da Bíblia que revela a paternidade de Deus dirigida a Israel. Êxodo capítulo 4, dos versículos 22 a 24. Ele diz assim: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Perceba o amor, a fidelidade pactual, a fidelidade do Senhor sobre o seu povo. Observem agora o amor paternal de Deus. O texto que lemos inicialmente diz, a parte A, como um pai tem compaixão de seus filhos. Se nós pudéssemos parafrasear esse texto, parafrasearmos dessa forma, nós iríamos parafrasear desta maneira: como um pai tem amado os seus filhos. Inicialmente, os pais, eles são chamados a amar incondicionalmente as suas esposas. E os filhos são extensão de sua esposa. São de forma biológica, são parte do seu corpo. Então, inicialmente, somos chamados para amarmos incondicionalmente as nossas esposas. E sem dúvida, seremos também chamados para amarmos incondicionalmente os nossos filhos. Davi aqui louva a Deus por quem Deus é, seus atributos comunicáveis e incomunicáveis, sua bondade, amor, justiça, misericórdia, imutabilidade, onipotência, onisciência, onipresença. Davi aqui louva a Deus pelo que Deus faz, seus feitos poderosos, seu cuidado, sua providência e proteção, conduzindo o seu povo em todo o tempo. O que isso quer nos dizer, irmãos? Especialmente aos homens e pais cristãos. Isso tem tudo a ver com o amor paternal de Deus, que não é meramente um sentimento, mas um amor respaldado em atitudes no passado para com Israel. Agora, pensando à luz do Novo Testamento, a paternidade de Deus é demonstrada em indivíduos. Sim, de forma individual, de forma pessoal. Seu amor é concreto com a sua noiva, a Igreja de Cristo. Como bem o disse o pastor Jorge Noda, pastor teólogo, ele disse o seguinte: Deus nos adotou como seus filhos através de Cristo, que nos concedeu o seu Espírito, que nos faz experimentar o seu amor em toda a sua plenitude, inteireza, completude. Aí podemos nos perguntar: como o pai cristão pode revelar a paternidade de Deus? Creio que, em primeira instância, o primeiro critério para o pai cristão é, inicialmente, ele ser homem. Sim, já é um excelente começo. É um ótimo começo você ser homem de verdade. Por que eu digo isso? Vivemos em uma sociedade a qual nós participamos como cidadãos, que está a cada dia mais difícil distinguir os homens de verdade. Os homens estão escassos, homens com H maiúsculo, másculos, com virilidade. Porém, isso não tem nada a ver com a cultura machista ainda presente em nosso país. Infelizmente, muitos homens cristãos, pasmem, homens cristãos ainda escravizam suas mulheres em casa. Tem uma música por título Doméstica, tão bem cantada pelos machistas da década de 80, onde maridos cantam e fazem de suas esposas empregadas domésticas. Irmãos, os valores hoje continuam totalmente invertidos. Para os irmãos terem apenas uma noção do que estou lhes falando, um exemplo, vejam só, uma das maiores empresas de cosméticos do Brasil, a Natura, representou os pais brasileiros cristãos, em sua grande maioria, através de um transexual. Uma pessoa que nasceu mulher, porém hoje se parece com um homem.
Então, a Natura fez isso com o intuito de abraçar a diversidade de gênero. A diversidade de gênero tão bem quista em nosso tempo, tão bem exposta em livros, revistas, rádios, telenovelas, filmes, séries na Netflix, ensinada por atores e atrizes famosos. A coisa está feia mesmo, beirando ao ridículo. Para vocês verem que em matéria de homem, o cenário brasileiro, e por que não dizer mundial, está em decadência. Eu posso estar até exagerando, pode ser até um exagero meu, dizer que daqui a alguns anos terão que existir leis sérias para a proteção legal dos homens cristãos desse país. Em segunda instância, como um pai cristão pode revelar a paternidade de Deus? Sendo crente. Se não for nascido de novo, muito dificilmente será um bom marido. Que possamos ser maridos, como o puritano John Bunyan disse, maridos sejam tão crentes a ponto de fazerem a esposa crente dizer: Deus não apenas me deu um marido, mas um marido que é uma pregação diária de como Cristo trata sua igreja. Deus é o Pai presente em todo o tempo. Homens cristãos, como nós iremos revelar a paternidade de Deus? Em primeiro lugar, vimos amando a esposa e filhos. Em segundo lugar, ensinando os filhos e a esposa no temor do Senhor. A parte B do versículo 13. Vimos que, em primeira instância, o pai cristão, para revelar a paternidade de Deus, deve ser homem. Em segundo lugar, em segunda instância, deve ser crente. E em última instância, agora, deve ser parecido, semelhante com Jesus, tê-lo como modelo. Ser pai cristão é ser um educador. Isso vai muito além do ato, da ação de gerar filhos, mas é deixar um legado de abnegação, de caráter acima de tudo, de temor ao Senhor. Jesus ensinou aos seus discípulos a buscarem a Deus como Pai. Mateus capítulo 6, versículo 9. Jesus foi o maior e melhor educador que já pisou nessa terra. Jesus é o mestre por excelência, pois o ensino de Jesus revelou a paternidade de Deus, o Pai Celestial, aquele que ama, sustenta e cuida dos seus. O Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 6, versículo 8, a parte B, vai dizer: porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. O ensino de Jesus revela o Pai Celestial. O ensino de Jesus revela o Pai amoroso, o Pai generoso que nós temos. Segundo o pastor John Piper, ele diz o seguinte: aprendemos a ser pais olhando para a paternidade de Deus. Com isso, aprendemos a tratar nossos filhos, olhando para como Deus trata seus filhos. Diante disso, segundo ele, filhos crescem em entendimento sobre a paternidade de Deus, olhando para seus pais. Vocês devem buscar ser parecidos com Cristo e seus filhos. Só assim serão homens e mulheres cristãos, vasos de honra nas mãos do Senhor Deus. Observe o texto novamente, versículo 13, a parte B do Salmo que lemos inicialmente. Salmo 103, versículo 13, a parte B diz o seguinte: assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Davi louvou ao Senhor Pai por sua compaixão. Que vocês, pais cristãos, possam ter compaixão de seus filhos e esposa, sendo um pai temente ao Senhor. Bem o disse o rei Salomão: o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Sabedoria é o princípio do temor do Senhor, ao Senhor. Agora, podemos nos perguntar: por que Jesus é o nosso modelo? Você pode se perguntar, você que me escuta, e eu respondo a você: porque o apóstolo vai chamá-lo de Logos de Deus. O que quer dizer essa expressão grega, Logos? Quer dizer palavra. Então, João capítulo 1, o Evangelho segundo escreveu João capítulo 1,
O versículo 1 vai dizer: e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui ele está atestando a coexistência de Cristo juntamente com Deus Pai. Cristo é eterno, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, eles sempre existiram na eternidade. Então eles são atemporais, eles não se limitam a tempo e a espaço. Então, porque o próprio Jesus também ele vai declarar em João capítulo 10, o Evangelho segundo escreveu João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Então ele aqui atesta, declara, afirma a sua divindade, sendo plenamente Deus e plenamente homem. Você, pai cristão, revela a paternidade de Deus, tendo Jesus como modelo? Infelizmente isso não tem sido retrato de muitos homens e pais cristãos, em um contexto de extinção da masculinidade bíblica, de pais que não revelam a paternidade de Deus sobre as suas vidas, sobre a vida das esposas e filhos. Graças a Deus que não são todos os pais e maridos que estão caindo nesse engano, nessa mentira que estão pregando aí fora, mas em meio a falhas, erros e pecados. E aí também eu me incluo. Se Deus permitir, na liberdade, eu serei pai um dia. Então, que nós possamos buscar ser perfeitos, buscar a perfeição, mesmo sabendo que não somos perfeitos. Porém, devemos buscar ser perfeitos como Jesus é, o varão de estatura perfeita. Perseveremos em demonstrar amor com ações concretas por nossa esposa e filhos diariamente. Eu peço ao Senhor em oração que eu serei pai um dia, se Deus permitir, e você que é pai e que me escuta nesse momento, possamos revelar a paternidade de Deus para a nossa família, em nome de Jesus. Diante dessas verdades bíblicas, você, pai cristão, deve ter algumas atitudes. A primeira delas, ser um exemplo da paternidade de Deus em sua casa, na vida de sua esposa e filhos, sendo um pai que busca falar de Jesus e viver a Jesus. A segunda, ser um pai de caráter irrepreensível, marido amoroso, provedor do lar, o guardião de sua esposa e filhos, tendo o Senhor Deus como seu escudo e torre de sustentação, torre de refúgio, castelo forte. A terceira e última atitude, ser um pai que preserva e valoriza ao máximo a convivência com a esposa e filhos, dando um tempo de qualidade a eles, sendo um pai presente, não negociando seu tempo valioso com eles, com qualquer outra coisa ou pessoa. Seu primeiro ministério, preste atenção, seu primeiro ministério é com a sua família. Você é o sacerdote do seu lar, orando com súplicas a Deus por sua família, sempre. Em Efésios capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo nos admoesta hoje, dizendo: sede imitadores de Deus como filhos amados. Amém, varões? Amém, pais? Que Deus os abençoe grandemente. Curve a sua cabeça e ore ao Senhor juntamente comigo. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te pedimos, eu te peço, sobre a vida daqueles que irão escutar, ó Deus, essa mensagem, que o Senhor Deus os habilite, os capacite, nos dê sabedoria para lidarmos, ó Deus, com a missão da paternidade. Deus, se nós temos sido omissos, ó Deus, se nós temos terceirizado a educação dos filhos ao Estado, ó Deus, se nós temos sido, ó Pai, negligentes, que o Senhor nos perdoe os pecados, os nossos pecados, pecados de omissão, ó Deus, muitas vezes pensamentos, ó Deus, de infidelidade, ó Deus, conjugal, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai. Deus, perdoa os nossos pensamentos, palavras, ações, ó Deus, negligências, tudo que nós temos feito de errado, as nossas falhas, e nos faz ser, ó Deus, homens e pais cristãos,
ó Pai, que buscam a perfeição no varão perfeito, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos abençoe hoje, nos habilite hoje e nos conforme à imagem do teu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém, amém. Graças a Deus. Que Deus os abençoe grandemente em Cristo Jesus.